aproveitar que ainda estou aqui, acabou de receber 3 indicações ao Oscar para falar sobre a principal pessoa responsável por essa incrível obra existir. E eu tô falando do autor Marcelo Rubens Paiva. Eu já te adianto que aqui nesse vídeo eu não vou falar exclusivamente sobre o Marcelo, mas sim de suas 2 grandes obras. Obras essas que, se você quiser conhecer um pouco mais do autor, além de Ainda Estou Aqui, esses 2 que eu vou te indicar são fundamentais para você fazer esse estudo analítico. E se você por acaso estava dando um giro em Marte e não sabe quem é Marcelo Rubens Paiva, eu te conto. O Marcelo, ele nasceu em 1959 em São Paulo e ele não é só escritor, ele também é dramaturgo e jornalista. Ele ganhou destaque na literatura brasileira com seu estilo direto, irônico e muito humano. Suas obras misturam experiências pessoais, reflexões sociais e histórias instigantes. E uma coisa muito peculiar que você precisa saber sobre esse autor é que, aos seus 20 anos, ele sofreu um acidente. Ele pulou de cabeça num lago e ele só saiu do hospital numa cadeira de rodas. Mas você acha que isso fez com que o Marcelo desistisse da sua vida ou perdesse a vontade de viver? Ele foi lá e fez desse limão uma limonada e se transformou num dos escritores mais conceituados da nossa literatura, escrevendo a sua primeira e maravilhosa obra que também marcou a minha juventude e é o Feliz Ano Velho. Este livro foi lançado em 1982, só que essa minha edição é de 2006. E aqui nós temos um relato autobiográfico do Marcelo e ele nos conta não só sobre o seu acidente e como foi o seu processo de recuperação, mas ele também nos traz muitas memórias da sua infância, da sua juventude. Aqui também você vai conhecer muito mais da história do Rubens, da Eunice, das suas irmãs. E aqui o Marcelo também faz muitas reflexões, inclusive sobre a política na época. E é exatamente por causa disso que você vai acabar fazendo, é inevitável, uma conexão com o livro Ainda Estou Aqui. A aspa deste livro que mais resume o que eu quero te dizer é quando o Marcelo diz que a vida muda, mas ela não acaba. É exatamente esse o espírito do livro. O Marcelo ele tá contando sobre um drama de sua vida, mas de uma maneira muito humorada, mas sem ser sarcástico. Muito longe disso, na verdade. Tem um comentário aqui do jornalista João Cândido Galvão, que à época escrevia Veja, que ele fala que O Feliz Ano Velho é um livro emocionante sem ser piegas, crítico e irônico sem ser inocuamente agressivo. E mostra que, apesar de tudo, Marcelo não perdeu a paixão pela vida, paixão que lhe permite fazer boa literatura. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Na época que eu li esse livro, eu era apenas uma adolescente e para mim foi uma catarse, porque eu fui apresentada a história de um cara de 20 anos que teve a sua vida completamente modificada depois de um acidente que ele mesmo diz que foi por conta de uma atitude impensada, mas que em nenhum momento ele nos narra esse seu drama de maneira triste. A gente não fica chateado ao ler esse livro, a gente se sente muito motivado. E ali, no auge da minha adolescência, época essa que a gente costuma ver problema em tudo, aquilo foi tão inspirador para mim. Embora a minha adolescência tenha passado muitos anos atrás, que essa leitura tenha sido feita muitíssimos anos atrás, tô falando aí de umas 3 décadas, tá? Eu me lembro exatamente o sentimento que eu tive ao devorar cada capítulo. Eu lembro que eu li esse livro muito rápido, tanto é que foi uma das obras que me impulsionou a ler muito mais livros, foi o que me deu a paixão pela literatura. Eu me tornei uma devoradora de livros desde então. É muito importante a gente, independentemente da época em que a gente lê esse livro, entender cada pormenor, cada perspectiva e cada mensagem que o Marcelo tenta transmitir pra gente no decorrer de suas páginas. Agora, um outro livro que é completamente diferente de Feliz Ano Velho e também de todas as outras obras do Marcelo lançadas futuramente é o Blackout.
O Blackout ele foi lançado em 1986, mas essa minha edição é de 2001. E eu não li esse livro em 2001, foi depois. Mas eu comprei essa edição num sebo. E basicamente esse livro nos apresenta a 3 jovens que foram fazer uma expedição numa caverna no Vale do Ribeira. E quando eles voltam para casa, eles encontram uma São Paulo completamente vazia. Ainda nas primeiras páginas de Blackout, o Marcelo conta que ele se inspirou na série Twilight Zone para escrever o livro e que essa história foi criada ainda na sua infância. Embora Blackout seja um livro 100% de ficção, aqui o Marcelo ele faz muitas reflexões sobre as relações humanas. É aqui que você começa a pensar qual é a importância das conexões humanas e como que a gente lida com a nossa própria solidão. Eu acredito que você lendo Blackout agora vai ser inevitável você não fazer uma comparação com o nosso isolamento social durante a epidemia da Covid-19. E as lembranças de você ver, de repente, nos jornais, lá naquela época da epidemia, uma Paulista extremamente vazia, com certeza vai ser todo o mapeamento na sua imaginação para que você consiga incluir os personagens do Marcelo exatamente nesse ponto. A narrativa dele te amarra na história de um jeito que você lê isso aqui, ó, numa sentada. Isso aqui tem quantas páginas? 208. Uma sentada você vai ler isso aqui. Mas Sheila, por que você escolheu 2 livros tão diferentes um do outro para indicar para você iniciante na leitura de Marcelo Rubens Paiva? É justamente por isso. Como que o Marcelo ele é um autor completo? Ele consegue te trazer histórias completamente emocionantes sem precisar ser dramático, como num livro autobiográfico, como também ele consegue criar uma história alucinante que vai te fazer querer ler esse livro em, sei lá, um final de semana. E por que ainda estou aqui e não está nessa lista? Porque eu já fiz resenha de ambos, tanto do filme quanto do livro. E se você estiver interessado em ver, é só você ir lá nas minhas redes sociais, PHD em sei lá o que, pode ser no Instagram ou no TikTok, e conferir. Me conta aqui nos comentários se você já leu alguma obra do Marcelo Rubens Paiva, ou até mesmo essas 2 obras que eu citei. E se você gostou desse vídeo, não deixa de me seguir aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho, para assim eu saber que você gostou e assim me motivar a fazer mais vídeos sobre isso. A gente se vê na próxima. Beijos e até lá!